Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, a todos que estão aqui presentes na casa de oração, a todos que estão através da live, que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós nessa noite, que o Senhor tenha uma palavra rema aos nossos corações, um ensino muito poderoso, vindo do alto céu, para nos abençoar. E eu gostaria já, neste momento, de pedir para aqueles que podem se colocar em pé. Nós vamos estar orando ao Senhor, clamando pelo Senhor, porque Ele está no meio de nós. A palavra do Senhor nos fala que se tiver 2 ou 3 reunidos ali em seu nome, Ele estará no meio de nós. E eu creio que a presença dele já é muito forte neste lugar, já é muito forte dentro de cada um de nós. Querido Deus, amado Pai, nós só temos motivos de gratidão ao Senhor. Mas, meu querido, que a Tua presença venha no nosso coração mais e mais, Pai. Nós estamos aqui gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua longanimidade, pelo Teu amor que é infinito. E o Senhor já preparou esse dia para nós, nos deu essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite aprendendo mais de Ti, para que esse edifício venha ficar mais lindo, mais adornado, mais preparado para a vinda da noiva buscar a sua igreja. Paizinho querido, cerca este lugar com o círculo de fogo, nos guardando, nos zelando e nos purificando, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, e pedimos perdão a Ti neste momento. Paizinho, fala conosco, usa, Senhor, as nossas vidas como uma flecha que atinge o alvo, usa os louvores, Senhor, usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, e que seja feita somente a Tua vontade, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. As
Vamos ter os 30 minutos da palavra do Senhor. Hoje eu vou estar sozinha, porque o pastor André está com o pai dele, que está internado, fazendo uma cirurgia. Então, hoje eu estou aqui sozinha. Mas, com a presença do Senhor, podemos vencer tudo e todas as coisas. Que louvor lindo, né? Hoje você já teve a oportunidade de agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Você já fez isso hoje? Aleluia, glória a Deus. Que oportunidade, né? Quando nós abrimos nossos olhos, vencemos mais uma noite na presença do Senhor, amém? Então, como todas as quintas-feiras, hoje nós temos também, o culto de ensino. E hoje nós vamos falar do livro de Efésios. Todos que podem, abrem a sua Bíblia, capítulo 4. Vamos estar falando do verso 1 até o verso 6. Hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais, que nesse texto aqui, nós vamos estar aprendendo como praticar a nossa vocação. Eu coloquei alguns pontos aqui, para que a gente venha ter um maior entendimento, que é maravilhoso, né? Como eu gosto muito de ensinar, porque quando a gente ensina, a gente tem que estudar, e quando a gente estuda, a gente aprende mais. É muito bom aprender. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glórias a Deus. Vamos orar para nós termos discernimento da palavra do Senhor neste momento. Querido Deus e amado Pai, estamos diante da Tua palavra. Estou, Senhor, totalmente à Tua disposição, Senhor. Preciso totalmente do Teu Espírito Santo, precisamos do Teu discernimento, precisamos ouvir a Tua voz, que venha direto ao nosso coração, para que a gente venha ter entendimento de tudo aquilo que verdadeiramente o Senhor quer dizer para cada um de nós. Que a Tua palavra, que é linda e maravilhosa, que ela nunca volta vazia, que ela possa encher o nosso coração de graça, de poder, de milagres, de cura, de mudança de vida, de mudança de olhar, e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glórias a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre praticar a nossa vocação. O que é a vocação? A vocação é um chamado, é um convite. Nós todos, fomos convocados por Cristo. Aqui Paulo estava dizendo, ele estava fazendo uma súplica, ele estava clamando a Deus ardentemente, que ele diz assim: rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, nós somos chamados, todos nós somos chamados para quê? A seguir o caminho no Senhor. Todos nós temos esse chamado e temos que estar com o ouvido bem atento para ouvir a voz do Senhor. Somos convocados, recebemos o convite a andar de que jeito? Ele fala aqui que a gente venha de maneira
com a nossa vocação. A nossa vocação é andar de maneira digna, honrada, de cabeça erguida, né? Merecedor, porque nós somos merecedor da graça de Cristo, porque Ele conquistou para nós através da cruz de Cristo, porque nós éramos mortos, né? Todos pecaram, destituídos da graça de Deus, mas Jesus foi lá e morreu a nossa morte. Para quê? Para nos dar vida, para nós termos essa oportunidade de recebermos esse chamado. Então é maravilhoso, né, a oportunidade que Deus, né, mandou o seu Filho para mim e para você, para que a gente fosse chamado. E esse chamado é para nós estarmos andando e dando exemplo de um convocado. Nós somos convocados a seguir os caminhos e os exemplos de Cristo, né? E a gente tem que proceder de que maneira? Sempre com decência, com honestidade, sempre com a verdade, no amor, né? Porque ele fala aqui que a gente venha andar digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. O que é essa longanimidade? É esse amor. Nós temos que ter amor em tudo que nós venhamos fazer, não por uma obrigação. É diferente quando você tem um chamado, né? E você é chamado para essa vocação de servir ao Senhor, e você aceita esse chamado. Então, para você não é um peso, muito pelo contrário, é uma alegria servir ao Senhor, né? E a gente tem que desenvolver essa vocação que cada um de nós recebemos, né? E quando que eu pratico essa minha vocação? Como que eu vou saber se eu estou realmente na prática da vocação de Cristo? Quando eu pratico a humildade, porque aqui ele fala assim, ó, que a gente vem andar de cabeça erguida, né? Porque nós fomos chamados com toda humildade, na totalidade, né? A humildade. A Bíblia nos ensina que tem que ser com toda a humildade de Cristo, na totalidade, porque Cristo ele veio e fez tudo na sua totalidade. Ele não veio para resolver mais ou menos, porque nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas Deus mandou o seu Filho para quê? Para que essa comunhão voltasse a existir. Então ele veio, ele morreu a nossa morte, sofreu tudo que tinha que sofrer no nosso lugar. Então ele fez por completo. A missão que Deus deu para Jesus, ele fez com excelência. E essa humildade, ela é o oposto de orgulho. As pessoas que são humildes, elas não podem ser orgulhosas, porque o orgulho e a humildade, elas não andam juntos, elas são opostas. E ter essa atitude de humildade, ela jamais, ela nos faz agir com soberba, com arrogância, né? A humildade é tudo o contrário. Você tem um coração diferente. E a humildade, ela não quer dizer que você é uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, muito pelo contrário. É uma pessoa forte, é uma pessoa valente. Porque ser humilde, como Jesus foi, é para os valentes. Porque ser humilde é onde você, às vezes, no mundo, né, que a gente é humilhado, as coisas tudo é o contrário. Quando você é honesto, parece que você é humilhado, mas no reino de Deus tudo é diferente, tudo é diferente. E uma pessoa com a capacidade de enxergar, né, a pessoa que é humilde, ela tem a capacidade
de enxergar a necessidade do outro. Ela, ao invés de pensar em si só, ela consegue, mesmo com as suas dificuldades, porque todos nós passamos por aflições, né? Todo mundo fica doente, todo mundo tem problemas. Hoje aqui eu estou quase sem voz, né? Estou com dor de garganta. Todo mundo tem problema, todo mundo fica gripado, todo mundo tem dor de barriga. É todo mundo. Nós não somos diferentes de ninguém. Mas mesmo assim a gente consegue ter um olhar de amor pelo próximo, de misericórdia. E isso é só para os humildes, somente para os humildes. Ter humildade é ter a consciência que nós não somos bons em tudo, mas no que fazemos, nós nos esforçamos para sermos muito bons. Tudo aquilo que Deus colocar à sua mão, aquilo que Deus confiou para você, faça com excelência. E se aquilo você faz com excelência, mesmo você fazendo com excelência, que você tenha consciência que você pode sim pedir a opinião de outra pessoa, mesmo você fazendo com excelência. Então isso é ter humildade. Então eu preciso exercitar essa minha humildade, porque são as obras. Fé sem obras, ela é morta. Então quando eu pratico aquilo que eu aprendo na palavra de Deus, nas escrituras, eu estou fazendo as obras, eu estou praticando a minha vocação, eu estou exercendo o que Deus confiou a mim e a você. Porque Deus confiou a nós. E todos nós que estudamos a palavra de Deus, nós temos, não é uma obrigação, mas nós temos que abrir nossos lábios para abençoar o próximo. Porque assim como nós um dia ouvimos a palavra de Deus através de outra vida e aceitamos a Jesus, às vezes uma palavra que você dá, um gesto, uma atitude sua, uma atitude de humildade, sabe? Mesmo você tendo certeza, mas assim, você ouvindo a opinião de outra pessoa, sabe? A pessoa percebendo a tua humildade, você ganha aquela vida para Cristo. E é assim que Paulo está falando, que a gente tem que ter essa, quando ele fala que ele é prisioneiro, né? Ele é prisioneiro do que? De Cristo. Uma pessoa prisioneira de Cristo é uma pessoa livre, porque Jesus, Ele nos libertou. Nós estávamos presos no nosso pecado, nós íamos direto para o inferno, se não fosse Jesus morrer por nós. Colocou o diabo debaixo dos nossos pés, venceu a nossa morte, venceu as nossas doenças, as nossas dificuldades, né? Deixou o Espírito Santo Consolador, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Então assim, é maravilhoso, irmãos. Nós somos livres. E o que o diabo quer fazer? O que o mundo quer fazer? Nos aprisionar. Nos aprisionar no quê? Na nossa vontade, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, na nossa arrogância, na nossa prepotência, de acharmos que somos bons o suficiente, que não precisamos de ninguém, que não precisamos de Deus. Mas aqui Paulo está nos ensinando que nós temos que ter essa unidade. O que é essa unidade? É uma união, mas com opiniões diferentes, de pessoas que têm entendimentos diferentes da palavra de Deus. Então, eu tenho um conhecimento, o irmão tem outro conhecimento, o outro irmão tem outro conhecimento, e nós temos que nos juntarmos, né? Nos juntarmos como uma única igreja, para falarmos a palavra de Deus, para nos aprendermos a palavra de Deus. Então sempre a gente tem alguma coisa a aprender, e temos que ter essa humildade, porque a humildade, ela gera benefícios de bem-estar no nosso físico,
no nosso emocional, no nosso psíquico, na vida social, na nossa vida espiritual. Nós desenvolvemos, grandes benefícios com a prática da humildade. A palavra de Deus, lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala ali das bem-aventuranças, Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurados, bem-aventurados é mais do que feliz. É uma coisa que não tem como explicar essa alegria. Ele fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que alegria ser uma pessoa humilde. Você imagina, você praticando a humildade, o reino dos céus é para você. É maravilhoso isso. Isso aí é um presente de Deus. Isso é uma resposta para aquele que pratica a humildade. Aquele que pratica a humildade, ele tem o reino dos céus. E eu tenho que fazer tudo isso, agindo com humildade, com generosidade, como uma pessoa que acredita em Deus, com fé, com amor. É dessa maneira que eu preciso praticar a minha humildade. E a segunda coisa que mostra como eu estou na prática da minha vocação é quando eu sou manso. A palavra de Deus aqui, ele fala que eu tenho que andar de modo digno, que nós fomos chamados com toda humildade e mansidão. Eu preciso ser manso. Jesus fala em Mateus 11:29, que ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então você vê que a humildade anda junto com a mansidão. E quando eu acho isso, quando eu tenho isso dentro do meu coração, eu vou ter como benefício a paz na minha alma. Eu vou ter como benefício a paz na minha alma. E qual que é o significado de ser manso? Temente a Deus. Uma pessoa que é mansa, ela é temente a Deus. E nós podemos só ter essa qualidade aprendendo de Jesus. No mundo eu não vou aprender a ser mansa. No mundo eu não vou aprender a ser humilde, muito pelo contrário. No mundo a gente recebe o mal, a gente tem vontade de praticar o mal. Mas essa humildade, essa mansidão, eu só vou conseguir estando no caminho, andando com Jesus, dia após dia. Se eu não tenho, eu tenho que continuar no caminho, porque eu vou conseguir atingir a minha humildade, eu vou conseguir ser manso. Por quê? Porque é isso que nós buscamos, porque nós queremos ter descanso para a nossa alma, nós precisamos de ter paz para nós vivermos. Uma pessoa sem paz, uma pessoa de espírito atribulado, ela não vive. Nós só vivemos se nós tivermos paz, porque não é o dinheiro, a tua condição financeira, a tua condição de conhecimento de trabalho, o teu cargo, não é isso que vai te trazer paz. O que vai trazer paz para nós é Deus que traz a paz. Ele que é a nossa paz. E Ele fala que Ele é a paz. Por isso, quando Jesus foi assunto aos céus, a paz estava com Ele. E Ele deixou a paz através do Espírito Santo. E nós só temos paz se nós temos o Espírito Santo conosco. Então, uma pessoa mansa é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa justa, uma pessoa humilde, paciente, tolerante, submissa. Às vezes não é fácil, né? A gente
passa por situações que tira a gente do sério, tira a gente do nosso juízo, né? Mas nós temos que exercer, temos que lembrar, porque a palavra de Deus fala que a palavra de Deus, quando a gente aprende, vai aprendendo, ela nos traz esperança. Quando no momento certo, ela vai vir ao seu coração para te dar esperança, que é possível sim você ter essa mansidão, em meio a situações difíceis, em meio a pessoas que são brutas, às vezes para conversar, para dialogar, mesmo assim você pode ter essa mansidão, e nós só adquirimos isso com a presença do Espírito Santo, aprendendo de Jesus, que Ele é manso, a praticar, né? E a gente pratica quando? Quando somos atacados, quando nós somos afrontados, aí nós praticamos essa vocação que nós somos convocados, que foi nos dado, e nós temos que exercitar, porque nós não podemos ser só ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes. E tudo que a gente ouve, né? A gente às vezes ouve várias vezes o mesmo texto, e Deus fala de uma maneira. Por quê? Porque nós temos que estar enraizado, né? Tem que estar alicerçado no nosso coração, porque nós precisamos praticar, nós precisamos ser lembrados da palavra. E quando nós aprendemos, nós estamos num culto de ensino, nós estamos relembrando da palavra de Deus, né? E isso vai fazendo morada. Então eu preciso agir, né, com mansidão, porque daí eu vou achar paz no meu coração, eu vou viver, né? Eu vou enxergar os planos e os propósitos de Deus na minha vida. Porque se eu também estiver atribulada, né? Se eu estiver agitada, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Se eu não estiver mansa, tranquila, com paz, eu não consigo enxergar os propósitos de Deus na minha vida quando eu estou numa situação difícil. Porque tudo nós temos que passar, e vai passar. Vamos continuar passando e vamos continuar prosseguindo. Mas a gente tem que ter essa paz, porque senão a gente não consegue. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. Lá no Salmo 37, 11, Davi, ele diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então quem é manso vai herdar a terra prometida, e se deleitará na abundância de paz. Você imagina ter abundância de paz? Que alegria! E ele continua, né? E em todas essas práticas, com a humildade, com a mansidão, com a longanimidade, eu tenho que fazer tudo isso suportando uns aos outros, em amor. A palavra diz que tudo eu tenho que suportar em amor. Não é amor que eu aprendi com o mundo, é o amor de Deus. Porque o amor de Deus tem que ser derramado no meu coração, porque senão eu vou agir de maneira errada, porque o nosso coração ele é enganoso. Então eu tenho que agir com o amor de Deus. Eu só suporto uns aos outros, eu só suporto as adversidades se eu tiver o amor de Deus no meu coração. Eu só consigo agir com humildade, com mansidão, se eu tiver amor de Deus no meu coração. Senão eu não consigo agir. E quando eu pratico a vocação, terceiro ponto que eu gostaria de falar, quando eu persevero na unidade, a presença do Espírito Santo. É preservar, é agindo em amor, é agindo com constância, né? Em concordância. Paulo aqui ele fala que nós temos que estar em unidade. Ele fala assim, ó, no verso 3, esforçando-vos diligentemente. O que quer dizer isso? Com zelo, sendo ágil, atencioso, esforçado.
Nós temos que nos esforçar. Não é só deixar, falar, se Deus fizer. Não, nós temos que nos esforçar. O reino de Deus é tomado por esforço. Nós temos que fazer a nossa parte, porque a parte de Deus Ele já fez por nós. Então nós temos que nos esforçando diligentemente, com zelo, sendo ágil, por preservar, por guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que eu tenho que fazer? Nós temos que concordar entre si, quando eu iniciei esse culto, falando, onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, ali Ele estará. Então, quando nós nos reunimos, quando nós estamos reunidos falando da palavra de Deus, Deus está presente. E aqui o que Paulo está sugerindo, o que Paulo está nos ensinando através dessa mensagem da prática da vocação, quando eu estou unido com os irmãos. Unidade na fé não quer dizer que você não pode ter a tua própria opinião. Não, nós somos cada um unidos no seu entendimento, no seu conhecimento, na sua vocação. Então nós temos que estar essa união, estar em constância comunhão com Deus. É todos, com concordância entre o irmão, num só espírito, num só propósito, num só amor, não com obrigação, mas pela verdade de Deus. E sempre de que maneira? Com fé, que Deus está no controle de tudo e todas as coisas, crendo no socorro, crendo no clamor das nossas orações e súplicas. Quantos milagres nós temos recebido do Senhor, quantas súplicas o Senhor tem nos socorrido, pois a presença do Espírito Santo em nós, podemos ter essa certeza do agir de Deus. Podemos ter essa paz, no nosso coração, em meio às tribulações, adversidades, nós podemos sentir a paz. Então, quando nós praticamos a nossa vocação, aquilo que nós fomos chamados, irmãos, nós somos chamados por Deus a sermos humildes, a sermos mansos, a sermos longânimos, a preservar essa unidade. Por que ele fala isso? Porque no verso 4, porque há somente um corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo. Só há um corpo e um Espírito, que é o Espírito de Deus. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Nós fomos chamados para vivermos em união e praticarmos a nossa vocação, porque isso nós vamos ter paz no nosso coração, nós vamos ter benefícios, porque há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Deus é um só. A igreja é uma só. Quando Deus vier buscar a igreja, não vai ter várias igrejas, é uma só. É aquela que professa a mesma fé, aquela que professa o mesmo batismo, a mesma esperança, a mesma confiança, a que pratica a sua vocação, aquela que está em Cristo. Em qualquer situação que você esteja, é essa a nossa vocação. Nós somos chamados para que venha a palavra do Senhor, venha ser guardada, os ensinos do Senhor, porque a palavra do Senhor é o que traz esperança a cada um de nós. É somente a palavra de Deus. Então Ele convida, Nessa noite Ele faz um convite. Se você ainda
não ouviu esse chamado, né, de Deus ainda você nunca ouviu esse chamado dentro do seu coração, de você praticar a tua vocação, de ser uma pessoa, né, com toda a humildade, mas é a humildade vinda de Deus, humildade de Jesus, não a humildade do mundo, não é aquela que você acha, aquela que Jesus nos ensina, aquela que Jesus fala assim: ama teu inimigo, ore pelo teu inimigo. É essa generosidade, esse pensamento de você não pensar só em si, pensar no próximo, é essa vocação, essa humildade, essa mansidão vinda de Deus, essa unidade, essa unicidade de sermos uma só igreja, num só propósito, com diferentes pensamentos, mas num só propósito de servir e adorar ao Senhor, de proclamar a palavra de Deus. É isso que Deus nessa noite quer falar com cada um de nós, e está chamando a gente, chamando para nós praticarmos a nossa vocação, porque ainda dá tempo, porque Ele vai chamar a igreja que pratica a sua vocação, que ama a humildade, porque esses herdarão os céus, herdarão a terra, terão paz no coração. Então, se você quer ter paz, se você quer herdar a terra, se você quer herdar os céus, pratique, peça ao Senhor, sabe? Em meio à hora que você estiver naquele problema que você tem vontade de chutar o balde e sair fora, fala: Senhor, eu quero praticar a tua humildade, eu não quero ser soberbo. Às vezes a gente, sabe, dá uma palavrinha meia torta para uma pessoa, a gente acha que está praticando, né, aquela soberba, né, com uns trocadilhos que às vezes a gente dá, mas pratique a humildade, porque o Espírito Santo que está dentro de nós, quando nós agimos diferente, nós sentimos uma culpa dentro de nós sentimos um peso, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Aí ele fala assim: acho que você pisou na bola. Aí você vai lá, pede perdão ao Senhor e continua novamente. E é uma prática diária. Nós vamos ter que praticar isso todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, para que a gente tenha paz no coração. Porque se nós não tivermos paz, nós não temos vida. Não vivemos, nós só sobrevivemos. Empurramos a vida, deixa a vida me levar. Empurramos a vida com a barriga. Mas a gente pode ter uma vida abundante. Aqui ele está dizendo que a gente pode ter uma vida abundante aqui na terra. Então, quando eu pratico a minha vocação, eu tenho uma vida abundante. Eu vivo todos os planos e os propósitos de Deus. Eu sou feliz com o que eu tenho. Eu sou grata pela minha vida. Sou grata por tudo. Porque uma pessoa que tem paz é uma pessoa insatisfeita. Uma pessoa que ela pode ter o mundo inteiro, mas ela não é feliz, porque sempre falta alguma coisa. Então que essa palavra fique ao coração de cada um de vocês, fique ao meu coração, que seja mais um ensino, que nós não vamos esquecer, mas nós vamos praticar. Se nós não conseguirmos na íntegra, nós vamos nos esforçar, mas nós vamos fazer a nossa parte e pedir para o Espírito Santo nos ajudar, porque daí nós podemos tudo e todas as coisas. Amém? Se coloque em pé. Eu gostaria de orar neste momento com os irmãos, agradecendo pela palavra, por esse rico ensino, né, que o Senhor nos proporcionou nesta noite. E é maravilhoso. Querido Deus, amado Pai, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra, pelo teu grande ensino, que através da vida de Paulo, Senhor, que
ele falava que ele era prisioneiro do Senhor. Ele era livre para o mundo. E nós queremos essa liberdade, Senhor. Queremos viver essa liberdade. Porque o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário. E o que o Senhor fez por nós, Senhor, nós não queremos invalidar. Nós queremos viver. Queremos viver o melhor que o Senhor preparou para nós. Por isso, Senhor, nos ajuda a praticarmos a nossa vocação. A nossa vocação, ela não pode ser peso, ela não pode ser jugo pesado, uma cruz que nós não podemos carregar, mas que nós venhamos, Senhor, carregar com alegria, que nós venhamos, Senhor, andar na nossa totalidade, com humildade vinda do Senhor, a humildade que somente o Senhor nos ensina. Aquela humildade que às vezes nós não entendemos por que estamos agindo daquela maneira, mas ela vem do céu. Também queremos, Pai, ser mansos, sermos vocacionados para ser mansos, praticarmos, Senhor, essa nossa vocação, ser longânimos, tudo em amor, em alegria no Senhor, e sermos unidos, Senhor. Unidos numa só fé, um só amor, um só Espírito, servindo a um só Deus, provenindo da mesma fé, porque cremos, Pai, no sobrenatural. Cremos, Senhor, num Deus que está aqui, num Deus que era, é e sempre será. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que nessa noite, Senhor, o Senhor está nos chamando, nos dando a oportunidade de nos convocar novamente, e que nós venhamos, Pai, receber esse chamado, e que seja com alegria no nosso coração. E esse chamado, ele traz muitos frutos, muitos milagres, muitas bênçãos, porque as bênçãos, elas seguem aqueles que te buscam, aqueles que te servem, aqueles que são humildes de coração, aqueles que são mansos. Oh, Pai querido, derrama nessa noite o teu milagre, derrama nessa noite a tua cura, aqueles que precisam de cura nas suas enfermidades, sendo no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Oh, Paizinho querido, são tantas as necessidades, Pai. São tantas pessoas que estão através da live ouvindo essa palavra, tomando um posicionamento. Oh, Pai, são tantas vidas, Senhor, que estão sendo abençoadas neste momento, Senhor, recebendo do teu poder, da tua graça, do teu milagre, da tua salvação, da tua paz que excede todo entendimento. Oh, Paizinho querido, alcança essas vidas. Oh, Pai, sonda agora os corações daqueles que estão ouvindo a tua palavra, daqueles que ainda vão ouvir, daqueles que estão aqui presentes. Ouve cada clamor, Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus e o Espírito Santo, leve com gemidos inexprimíveis diante do teu trono cada pedido. E cremos, Pai, que a tua vontade será feita. Cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Cremos e aceitamos. Estamos debaixo, Senhor. Estamos submissos a ti, Senhor. Tudo que o Senhor fizer, que nós venhamos ter corações gratos, felizes, por tudo que o Senhor tem feito e fará no nosso meio. Obrigada, Deus, pelos teus milagres. Obrigado por este dia. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. E que cada dia mais, que o Senhor venha dar mais conhecimento, mais entendimento, para a gente poder desfrutar de tudo que o Senhor tem e já fez por nós. Por isso, Senhor, eu te agradeço. Recebe as nossas vidas, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, nosso louvor, porque somente o Senhor
é merecedor de toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos estender nossas mãos para receber a bênção apostólica. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa noite. Receba dos milagres do Senhor que Ele tem preparado e vai continuar derramando para aqueles praticantes e para aqueles que desejam ser praticantes da vocação de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Vão em paz, fiquem em paz e Deus os abençoe em nome de Jesus.